Olá, pessoal! Então, estamos hoje aqui com mais um bate-papo do canal Proteja e hoje com a Helena, e eu gostei muito aprender o nome dela, o sobrenome dela, né, que é um sobrenome curtinho, mas um pouquinho difícil, né? É Helena Ait, tá certo, Helena? Helena Ait, né? Ela é mestre em psicologia, uma das autoras do SARP, do Sistema de Avaliação do Relacionamento Parental, do SARP-R. E a Helena fez uma contribuição muito interessante para o SARP. O SARP é comercializado desde 2013, né? Mas agora, neste ano de 2024, nós tivemos um lançamento, né? Na nossa área aí, uma grande contribuição, né? Que foi o SARP-R, uma ampliação da aplicabilidade desse instrumento também para situações de destituição do poder familiar. E a Helena é responsável, então, por essa área de aplicabilidade do SARP e ela está aqui para conversar com a gente sobre isso. Primeiro, Helena, eu quero te agradecer, né, pela parceria no curso do SARP-R e por esse encontro aqui, né? Então, e eu quero já te perguntar sobre o que é a destituição do poder familiar. Eu acho que é importante para quem nos assiste. Eu que quero agradecer, né? Sou fã do canal Proteja, da Cátula, né? Então, para mim é uma honra estar aqui contigo, um prazer. Falando do SARP-R, né? Que é um grande, né, um orgulho aí acadêmico também, né? E que a gente espera que realmente contribua para as avaliações, para o dia a dia dos profissionais na área da infância e da juventude, que é a parte que me toca, né, no SARP-R. O SARP-PPF, então, como a gente costuma dizer, né, chamar, que é o SARP para avaliação desses casos de perda do poder familiar, perda ou destituição. Então, a destituição, ela é a retirada de poderes deveres e direitos dos pais relacionados aos filhos, né? Então, ela é uma retirada judicial, digamos assim, por conta de violações de direitos, né? Por conta de condutas que não protegem esses filhos, né? Essas crianças e adolescentes. Então, o juiz retira esse poder familiar, né? Nessa retirada, essa criança pode ser colocada em família substituta, né? Em família adotiva. E aí a gente tem a ruptura definitiva desses vínculos. Por isso são processos tão sérios, né? São considerados os processos mais drásticos da área da infância e da juventude. Eu já ouvi isso também, né, de alguns juízes, de entenderem, né, esse processo como um dos mais difíceis para tomar uma decisão como essa, né, justamente por ser algo definitivo e por ser algo assim que vai, né, romper, né, com todos os vínculos. São vínculos jurídicos, são vínculos afetivos dessa criança. É claro que ela, a partir dali, ela tem outras possibilidades, mas também um processo que é bem fundamentado ali, né, uma decisão que é bem fundamentada por parte desse juiz, também vai dar muita segurança para a vida futura dessa criança, né? Então, seja por um lado, seja para o retorno da família ou para a ida, né, para a família substituta, me parece que uma decisão ali que é fundamentada em avaliações bem consistentes também dá segurança. Nesse sentido, assim, que eu gostaria de te ouvir sobre a importância de usar instrumentos nesse tipo de avaliação, né, por parte de assistentes sociais e psicólogos. Eu acho que tu colocaste muito bem essa implicação dessa decisão judicial na vida da criança, mesmo que ela seja colocada em adoção, né? Porque na sociedade a gente acaba escutando muito mais falar de adoção do que esse processo que antecede a adoção, né? Então, uma família adotiva que vai receber essa criança, com certeza ela quer que essa decisão tenha sido tomada de forma justa. E essa criança merece isso também, né? Que ela realmente tenha sido retirada de sua família por uma condição muito séria, né? Muito não garantidora dos seus direitos. Assim, nesse sentido, o uso de instrumentos nessas avaliações, né? Porque as avaliações das equipes subsidiam as decisões judiciais, né? Não somos juízes,
psicólogos e assistentes sociais não decidem, mas fundamentam, né, dão subsídios ao juiz para uma tomada de decisão. Então, a condução correta dessa avaliação por meio de protocolos, por meio de estudos científicos, né, que itens precisam ser inseridos nessa avaliação, que procedimentos devem ser escolhidos, isso tudo de forma fundamentada e não né, baseada em critérios pessoais ou em experiência própria, nada disso, né, mas baseada em estudos, né, e na literatura, isso vai trazer com certeza uma maior seriedade para essa avaliação e a maior chance de se chegar num resultado mais assertivo, né? Mais justo. Isso que você falou agora acho muito importante, né? Porque a nossa avaliação técnica ela não pode ser baseada em outras questões que não aquelas técnicas mesmo, né? Então, acho que instrumentos como o SARP, eu acho que ele é o único instrumento que a gente tem estruturado para isso, com esse foco, né, no Brasil. Pelo menos eu desconheço outros, né? Mas ele traz essa estrutura que nos guia, né? Ele traz essa estrutura que nos guia para saber o que precisa ser avaliado aí, né? E essa segurança, me parece que ela, né, dessa avaliação, de uma avaliação usando o instrumento, ela permite que um juiz, né, entenda que, bom, é realmente melhor que essa criança fique nessa família de origem, porque não se obteve informação que sustentasse a retirada dela, né? Ou então temos indicadores suficientes aqui, né, que me garante tomar essa decisão de que ela precisa ir para outra família, que ela não está bem, que ela não está protegida nessa família de origem, né? Então isso traz um pouco também dessa concretude de uma decisão tão difícil para os juízes e que, de fato, como a Helena traz, né, nós não decidimos isso tem que estar bem claro, os papéis, né, de cada um ali dentro do sistema de justiça, mas a nossa avaliação traz uma riqueza, assim, né, uma fundamentação para essas decisões, realmente subsidiam, né, essas decisões. Nesse sentido também, eu acho bem importante te perguntar sobre a inclusão das crianças, né, nesses processos, nessas avaliações. É necessário, né, em que momentos? Eu sei que o SARP também tem as técnicas para uso com as crianças, né? O que tu pode nos dizer sobre a inclusão das crianças nessas avaliações? Assim, via de regra, a gente orienta que sim, né, que as crianças sejam incluídas, porque a gente está falando delas, né, do futuro delas, dentro da avaliação, num processo de perda do poder familiar, a gente avalia competências parentais, então as capacidades desses genitores para cuidarem dos filhos, mas também as necessidades dessas crianças, né? Então, nesse sentido, fica um pouco, falta muito, na verdade, quando a gente não olha para essa criança, não conhece, não avalia, não insere essa criança na avaliação. Claro que na área da infância e da juventude, às vezes a gente não vai conseguir fazer como se indica fazer, né? Como se orienta a fazer, né? Então, é uma criança que está em instituição de acolhimento, às vezes a gente não tem, né? Não consegue casar as agendas das equipes para realmente trazer essa criança ou para ir até a instituição, os prazos são exíguos, né? Então, muitas vezes a gente faz o que consegue dentro daquela situação, daquele prazo, né? Porque tudo é muito urgente. E outras questões que podem acontecer que podem não favorecer essa avaliação da criança, né? Não possibilitar essa avaliação, mas isso precisa ser visto mais como uma exceção, né? Então, via de regra, eu diria que sim, que a gente precisa conhecer. Claro que a gente vai também ter contato com as outras equipes, né? Porque na infância e na juventude a gente atua em rede, atua sempre com outras equipes, então as equipes do serviço de acolhimento que atendem essa criança, eventuais psicólogos clínicos ou, enfim, outros profissionais que atuam, a gente pode acessá-los também, conhecer a criança por meio desses profissionais, mas nada como ter a criança na avaliação para ter mais elementos, né, para essa tomada de decisão. Porque quando um processo de destituição ele tem início, já
ocorreu uma série de intervenções na rede, né? E essa série, esse número, enfim, de intervenções, de, às vezes, avaliações, já que aconteceram em serviços diferentes, né, do sistema de justiça, chegam pra gente, né? Então, a gente também pode, eu acho que deve, né, contemplar essas informações que nos chegam nessa avaliação. E uma dúvida aqui que me surgiu é sobre se o SARP, né, se o instrumento que vocês elaboraram, desenvolveram, ele também prevê essas informações que já existem ali da rede, né? Um serviço, de repente, lá, um relatório da assistência social, enfim, né? Prontuários médicos que, porventura, chegam. Eu já tive algumas situações que o prontuário médico me disse, o prontuário do hospital, né? Me disse uma informação, assim, era extremamente importante, né, para isso. Então, por exemplo, de abandono, né, da criança dentro da instituição, né? Então, são situações, assim, que estão ali descritas, acabam sendo muito importantes, né, para a gente contemplar. Como que eu faço, né, como profissional, para integrar essas informações com o uso, né, do SARP? Dentro do SARP e PPF, a gente tem o checklist PPF, né? Que é uma reunião assim de fatores de risco, de proteção, é um guia para tanto para a preparação da avaliação, como para a tomada de decisão. Na tomada de decisão, eu digo aqui a conclusão da avaliação psicológica, ou do estudo social, ou do estudo psicossocial, né, dessa equipe técnica. Então, a gente tem dentro do checklist uma área exclusiva para a rede de apoio social e familiar. Ali dentro a gente contempla tanto a rede de apoio, né, que as pessoas que podem auxiliar essa família nos cuidados com a criança, como os atendimentos da rede. Então, para que nada fique de fora, assim, né, essas informações são realmente muito importantes. Então, que atendimentos já foram realizados, de que forma foram realizados, como foram conduzidos, né, como que a família aderiu ou não a esses encaminhamentos, a essas pontuações. Enfim, até para o profissional saber em que ponto do processo está aquela, né, aquela família, aquela situação, né, se já foram realmente esgotadas todas as possibilidades de investimento, e o que é que, né, e também para estimular, né, para incentivar esse contato com outros profissionais, porque a gente não faz nada sozinho na infância, né, é impossível trabalhar de forma isolada. Essa inclusão de outros pontos de vista é fundamental. E para a gente encerrar, assim, eu acho que até tu já falou de alguns cuidados, né? Na nossa conversa aqui tu já abordou assim alguns cuidados nessa avaliação, mas que outros, né? Que atenção que a gente deve dar de repente para a avaliação com a criança, com essas informações da rede ou com os adultos, enfim, nessa avaliação desses casos que são complexos, né, e que são tão difíceis, são tão sensíveis também, né? Então, que outros cuidados é que a gente pode pensar que os profissionais devem ter? Realmente na escolha, já começa na leitura dos autos, né, na leitura do processo, para que realmente se entenda que caso é aquele, né, e fazer as devidas adaptações, assim, né, digamos, porque o SARP, ele é um instrumento flexível, né, ele não é um teste, ele é um instrumento, ele é um conjunto de técnicas, né, então é muito importante que o profissional tenha o conhecimento sobre o caso para eventualmente excluir alguma questão ou incluir alguma questão que ele acha importante, né? Fazer essa preparação para avaliação, né? Na escolha dos seus procedimentos, na escolha das técnicas e na adequação do SARP-R àquele contexto, né? Daquela família, aquele caso, né? Também o psicólogo, né, ele precisa saber, né, na escolha de testes e de outros instrumentos,
sempre verificar, né, quais estão validados ou não. Tentar, né, nessa articulação com a rede também, não repetir procedimentos, né, não... Né, na pergunta tua sobre a participação da criança, às vezes não todo mundo da rede faz as mesmas perguntas, né, atua de forma repetitiva e violadora aí também, né, de direitos dessa criança. Então, conhecer muito bem, escolher bem os procedimentos e atuar em equipe, em rede, né, de forma articulada, de forma a realmente proteger essa criança e não violar ainda mais, né. E acho que um cuidado final, assim, né, que é essencial para o profissional forense é a escrita do documento, né? De que forma isso vai ser colocado no documento, toda essa reunião de dados e essa análise, né? E acho que nesse sentido o SAR-PR também contribui para a escrita, consegue trazer uma organização dos dados, né? Uma clareza assim nas colocações, auxilia também nessa escrita do documento que é tão importante no nosso trabalho, né? E essa é uma grande dificuldade também dos profissionais, né? Então, fazem lá vários procedimentos, entrevistas e às vezes não conseguem justamente integrar isso, fazer uma análise disso, né? E comunicar o seu trabalho. Às vezes consegue fazer um bom trabalho aqui, né, nesses procedimentos, mas não consegue expressar isso, comunicar isso, né? É realmente bastante importante. Helena, eu quero te agradecer, né, mais uma vez, principalmente a nossa conversa aqui, mas também por essa contribuição assim para a psicologia jurídica, mas não só a psicologia, né? Porque o SARP também é utilizado por assistentes sociais. Então, para essa área, né, da infância e juventude, pela tua contribuição enorme, né? E quanto isso impacta na proteção das crianças, né? Porque é um olhar mais atento, mais cuidadoso que a gente consegue prover a esses casos. Então, quero te agradecer bastante e até o nosso próximo encontro.